Olá pessoal, vamos dar início a uma aula de reforço para o simulado do terceiro ano. Vamos fazer algumas questões gravando ao vivo, online, né? Por sinal, eu acho esse tipo de aula muito mais interessante do que a própria aula presencial. Haja vista que a aula presencial, às vezes um aluno se levanta, pede para ir para o banheiro, às vezes um outro chega para entrar, às vezes um conversa com o outro, ou seja, tira às vezes a nossa atenção e tira também a atenção do nosso colega. E uma aula gravada feita online, né, você pode repetir, voltar e rever várias vezes e refazer as questões por conta própria várias vezes e conferir os resultados. Portanto, eu sou o professor Alex Agra. Vamos iniciar. Então, questão de número 1. Num triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, a medida da altura relativa à hipotenusa é igual a 8. Então, o valor da expressão A dividido por B vezes C, mais B dividido por A vezes C, mais C dividido por A mais B é igual a... Bom, então o que é que nós devemos saber aqui? Nós vimos em aulas anteriores as relações métricas no triângulo retângulo, né? Não é isso, pessoal? Então vamos desenhar aqui um triângulo retângulo qualquer, tá? Então aqui está o ângulo reto, tá? E aqui o segmento que é a altura relativa à hipotenusa. Pois nós sabemos que em um triângulo retângulo, o maior lado é o que nós chamamos de hipotenusa, portanto A. E os outros lados são os catetos B e C. Então nós sabemos, e aqui é a altura relativa à hipotenusa. Nós sabemos que em uma das relações métricas do triângulo retângulo é que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura relativa. Portanto, a altura relativa vai ser igual a B vezes C dividido por A. Ok? Que invertendo o valor dessa altura relativa, nós vamos inverter também o segundo membro, B vezes C sobre A. Então, 1 sobre H vai ser igual a A dividido por B vezes C. Então, vamos guardar este resultado aqui. Ok? E vamos calcular o valor da expressão A dividido por B vezes C, mais B dividido por A vezes C, mais C dividido por A vezes B. Bom, então esta expressão A sobre B vezes C, mais B sobre A vezes C, mais C sobre A vezes B, por sua vez vai ser igual a... Bom, nós sabemos que em uma soma de fração, o mínimo múltiplo comum dos denominadores é o produto dos termos comuns e não comuns. Então, neste caso, o mínimo múltiplo comum dos denominadores será A vezes B vezes C. Assim sendo, A vezes B vezes C dividido por B vezes C vai sobrar A. Então, multiplicando A por A, vai dar A ao quadrado. Mais A vezes B vezes C dividido por A vezes C, vai sobrar B. B multiplicando pelo B do numerador vai dar B ao quadrado. A vezes B vezes C dividido por AB vai sobrar C. Então, C vezes C vai dar mais C2. Então,
Nós sabemos, pelo teorema de Pitágoras, que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, como A é a hipotenusa, eu vou repetir o A2. Mas a soma B2 mais C2 é o próprio A2, que é o quadrado da hipotenusa, dividido por A vezes B vezes C. Bom, A2 mais A2, eu vou ter 2A2, dividido por ABC. Assim sendo, o valor desta expressão vai ser igual a 2A vezes A dividido por A vezes B vezes C. Podemos simplificar aqui, gente, um A do numerador com um A do denominador. Eu vou ficar com 2, que multiplica A dividido por B vezes C. Concorda? Bom, mas quem é A dividido por B vezes C? Não é 1 sobre H? Então toda essa expressão vai ser igual a 2 vezes 1 sobre H. E, portanto, 2 vezes 1, 2, 2 sobre H. Mas nós vimos no enunciado que a altura relativa à hipotenusa é igual a quanto? A 8. Assim sendo, 2 sobre H vai ser igual a 2 sobre 8. Que simplificando, 2 por 2 vai dar 1 e 8 por 2 vai dar 4. E, portanto, a nossa resposta será 1/4. Ok, pessoal? Então, sem muitas delongas, não é? Indo direto ao assunto, tá certo? Bom, vamos à questão 2. Um losango está circunscrito a uma circunferência cuja medida do raio é igual a 5 metros. Se a medida da área do losango é igual a 100 metros quadrados, é então correto concluir que o comprimento do lado desse losango em metros é igual a... Bom, o problema dessa questão é justamente saber fazer a figura correta para podermos fazermos os cálculos também corretos. Então, o que é que nós temos aqui? Um losango está circunscrito a uma circunferência. Então, o que é que nós temos aqui? Uma circunferência, tá? E nele está um losango circunscrito, ou seja, um losango está assim, ó. Ok? Então, o que é que nós temos nesse caso aqui? A diagonal maior do losango e a diagonal menor do losango. Certo? E nós sabemos também que toda reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao seu raio no ponto de tangência. Então, temos aqui o R, ó. Então, o raio dessa circunferência circunscrito ao losango. E o losango é um quadrilátero onde os 4 lados são congruentes, portanto tem as mesmas medidas L, L, L e L, tá? Aí vem, se a medida da área do losango é igual a 100, então o que é que eu vou ter aqui? A diagonal maior, que é o D grande, e a diagonal menor, que é o D pequeno. Então qual a área do losango? Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Correto? Bom, então o que é que eu posso destacar aqui? Que a área do losango é 100. Então 100 é igual a D grande vezes D pequeno sobre 2. Assim, D grande vezes D pequeno vai ser igual a 200. Não é verdade? Bom, você está vendo que aqui eu posso dividir em 4 triângulos iguais, né? Aqui, ó. Tem esse triângulo, tem esse triângulo, tem esse triângulo e tem esse outro triângulo. Bom, aí nós sabemos que
como esse losango eu posso dividir em 4 triângulos, a área de um desses triângulos é quanto? 100 dividido por 4, não é? Então 100 dividido por 4 vai ser igual à área desse triângulo menor. Mas quem é esse triângulo menor, a sua área? Como aqui nós estamos vendo que aqui o raio é perpendicular a esta base, a área de um triângulo é base, portanto é L, vezes a altura que é R, sobre quanto? 2. Ok? Bom, então 100 dividido por 4 vai dar 25. Então 25 vai ser igual a L, que é o que nós queremos, vezes o raio. Quanto é o raio? 5 dividido por 2. Neste caso, L vezes 5 dividido por 2 vai ser igual a 25. Assim, L vezes 5 vai ser igual a 25 vezes 2. E, portanto, 5L vai ser igual a 50. Logo, L vai ser igual a 50 dividido por 5. Assim sendo, L é igual a 10. E, portanto, letra D de dado. Ok, pessoal? Bom, vamos iniciar agora a questão 3. Diz o seguinte: a figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas e medem 150 graus cada. Então, esse arco ADC mede 150 graus e o arco AEB também 150 graus. Não é? Então a medida em graus do ângulo X é... Então vocês estão vendo como o arco ADC mede 150 e AEB mede 150. 150 mais 150 é 300. E uma volta completa é 360 graus. Então 300 para 360, então o arco CB é 60 graus. Ok? Então, pessoal, nós sabemos pela teoria, quando nós estudamos ângulo central e ângulo inscrito, nós vimos que o ângulo central, não é? Nós vimos que o ângulo central alfa é igual ao próprio arco AB. E nós vimos também que o ângulo inscrito, que é o ângulo em que o vértice pertence à circunferência, vamos chamar esse ângulo aqui de beta, beta é igual ao arco AB dividido por 2. Assim sendo, a medida em graus do ângulo X é... Então, pela figura, nós concluímos que X é igual ao arco CB dividido por 2. Assim sendo, X vai ser igual a 60 dividido por 2. Assim sendo, X vai ser igual a 30 graus. E, portanto, letra C é a nossa resposta correta. Vamos à questão agora de número 4. Se o triângulo ABC é retângulo em A, determine o segmento AH, ou seja, ele quer que você determine a altura relativa à hipotenusa, não é? Pois em um triângulo retângulo, o maior lado é o que se opõe ao ângulo reto. Então o maior lado aí é o nosso BC, que é a nossa hipotenusa. E nós estamos vendo também que o triângulo ABH também ele é um triângulo retângulo, né? Onde 5 é a hipotenusa e um dos catetos é 3. Então AH é justamente o outro cateto. Então, gente, o que é que nós podemos ver aí tranquilamente e com muita calma,
e com muita rapidez nós podemos resolver essa questão pelo famoso Teorema de Pitágoras. O que é que diz o famoso Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, quem é o quadrado da hipotenusa do triângulo ABH? Não é AB? Então nós estamos vendo que AB ao quadrado vai ser igual a BH, que é o outro cateto, ao quadrado, mais AH ao quadrado, que é o outro cateto. Então, assim sendo, quem é AB? 5 ao quadrado vai ser igual. Quem é BH? 3 ao quadrado, mais AH ao quadrado, que é o que nós queremos saber. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e portanto 25. 3 ao quadrado é 9, mais AH ao quadrado. Por outra vez, como 25 é igual a 9 mais AH ao quadrado, nós podemos comutar, né? Podemos dizer que AH ao quadrado mais 9 é igual a 25. E, portanto, AH ao quadrado é igual a 25 menos 9. Assim sendo, AH ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9, vai dar 16. Assim sendo, AH... qual é a operação inversa da potenciação? Não é radiciação? Então, AH vai ser raiz quadrada de 16. Assim sendo, AH será igual a 4. Então, nós temos letra correta, letra C. Ok, pessoal? Bom, gente, então dando continuidade, vamos fazer a questão de número 5. Na realidade, essa é uma aula de reforço para o simulado do terceiro ano. Nós vamos só fazer 5 questões mesmo, porque tem muitas aulas online gravadas e isso gasta muito tempo de computação, gasta muito tempo de internet, dá um trabalho para passar para os aplicativos, para os alunos assistirem online. Então, por isso que eu reduzi o número de questões, porque o simulado são 10 questões, né? Mas eu resolvi dar esses reforços, fazer 5 questões para o aluno ter uma noção, uma base, tá? Para fazer o simulado com mais eficácia, né? Com mais excelência, para que possa tirar uma nota melhor, ok, pessoal? Então, eu sou o professor Alex Agra. Bom, então vamos lá, questão de número 5. Em uma Olimpíada de Robótica, o robô besouro caminha de fora do circo de manobras e, após se apresentar, retorna ao ponto inicial conforme a figura a seguir. Observação: considere os números 20 e 70 como sendo ângulos em graus. Então, considerando que o caminho percorrido pelo robô está indicado pelas setas, qual o ângulo X formado entre o caminho de saída e o caminho de retorno ao ponto inicial? Então, pessoal, o que é que nós vemos aí? Nós vimos na teoria que existe um ângulo central, que o vértice coincide com o centro da circunferência, certo? E, portanto, o ângulo central alfa é igual ao próprio arco AB. E nós vimos que também existe o ângulo E nós vimos que existe também o ângulo externo a um triângulo. Que o que é o ângulo externo ao triângulo? É o ângulo que é o suplemento do seu ângulo interno. Então, se aqui é o ângulo A, o ângulo interno desse vértice aqui, então este outro ângulo é o ângulo externo. Aonde, na teoria, o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, o A externo é B mais C, tá? E nós vimos também que o ângulo excêntrico interior
esse ângulo aqui, beta, corresponde ao arco CB dividido por 2. Então, gente, o que nós vamos precisar de teoria são dessas informações, certo? Bom, o ângulo central coincide com o próprio arco, o ângulo excêntrico interior corresponde à metade do arco, e em um triângulo, o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, o que é que a gente conclui pela figura? Que esse ângulo aqui, 20, ó, corresponde a este arco aqui, ó. Então, se esse ângulo aqui é 20 graus, este arco aqui é 40 graus. Que, por sua vez, corresponde a este ângulo Y. Então, se o Y é um ângulo inscrito ao arco 40 graus, a gente conclui, pela teoria, que o Y é como se fosse o arco beta. Então, é a metade do arco sobre 2. Assim sendo, Y é 40 dividido por 2. Logo, o Y vale 20 graus. Vamos guardar este resultado. Ok, pessoal? E o que é que nós sabemos mais? Que o ângulo X mais o ângulo 20 é este ângulo aqui, ó. Que é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Desse vértice, com esse vértice, com esse vértice. Portanto, esse ângulo aqui é X mais 20 graus. E o que é que nós podemos também tirar pela figura? Que por esse triângulo menor aqui, ó, que tem esse vértice e esse vértice, 70 é o ângulo externo desse triângulo menor. Então, assim sendo, pela figura, 70 graus é igual a x mais 20 graus mais y. Ou seja, x mais 20 graus mais y, mais quanto é y? 20 graus, tudo isso é igual a 70. Assim sendo, x mais 40 graus vale 70. Logo, x vale 70 menos 40. E, portanto, x é igual a 30 graus. Resposta, letra A. Ok, pessoal? Então, obrigado.